paz do Senhor Jesus, meus queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma aula com a nossa revista da CPAD, a nossa pré-aula, na verdade, né? A revista Juvenis, Queda e Redenção. Se você não adquiriu, eu te aconselho a adquirir, a revista está fantástica, tá bom? E se você não é matriculado na Escola Bíblica Dominical, corre lá, se matricula, faça sua matrícula. A você que não é inscrito, eu quero te convidar, dá uma pausa no vídeo rapidinho, se inscreva no canal, deixe o seu gostei no vídeo, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, isso nos ajuda muito, tá bom? Um grande abraço a vocês que estão sempre nos acompanhando, estão sempre aí colocando seu comentário. Gente, é muito importante o seu comentário, tá? Então, deixe o seu comentário aí pra gente, nós estaremos respondendo a vocês com toda a alegria e satisfação. Lembrando também que nós estamos com o objetivo para esse trimestre de chegarmos a 1000 inscritos. Hoje nós vamos tratar sobre a lição de número 3 com o tema A Natureza e a Queda, tá bom? Nós vamos tratar sobre esse assunto. Vamos verificar nessa lição as consequências da queda que sobrevieram, né, sobre a natureza, sobre toda a criação em si. Temos o livro do Gênesis no capítulo 3, né, que é onde nós temos o relato da queda. Lembrando que o que foi, como eu disse nas lições anteriores, ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, o texto de Gênesis 3 não é uma alegoria, tá? É um texto real. Ele tem uma historicidade mesmo, né? O Adão aqui é um Adão histórico. Então, quando nós olhamos o livro do Gênesis no capítulo 3, nós vamos perceber que a queda do homem trouxe diversas consequências. Se você não olhou a lição passada, corre lá e dá uma olhada na lição passada, tá bom? Então, essas consequências, elas sobrevieram não só sobre a raça humana, mas também sobre a natureza, ok? O pecado do homem maculou, manchou, feriu também a natureza. E a gente precisa entender que por natureza nós entendemos todo o mundo natural, ou seja, toda a criação. Então, diante disso, diante dessas verdades, nós olhamos o texto bíblico e nós vamos perceber que Deus, por causa do pecado do homem, a terra é amaldiçoada. E aí você pode se perguntar, mas por que Deus amaldiçoou a terra, né? Deus lança uma maldição diretamente na terra para não amaldiçoar o homem, ok? Por que isso? Porque o homem vai colher as consequências da sua rebelião contra Deus, mas a terra vai ser esse ambiente hostil que vai disciplinar o homem. Lemos o versículo de número 17 do capítulo 3 do Gênesis, nós vamos ver a seguinte fala do Senhor para o homem: porque escutastes a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldita é a terra por tua causa, com sofrimentos obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Ou seja, Deus, para não lançar a maldição diretamente sobre o homem, Deus lança a maldição sobre a terra. E isso por quê? Porque a intenção de Deus nunca foi destruir o homem, nunca foi aniquilar o homem, mas Deus vai castigar o homem na intenção de discipliná-lo. Tópico de número 1, a natureza e a queda. O pecado traz inversão sobre toda a criação de Deus. O homem que nasceu para ser bom, ele agora vai ser por natureza mal, ok? Por causa dessa inversão. A natureza que foi criada como sendo perfeita, boa e agradável, ela vai sofrer uma inversão. E agora existe um desequilíbrio em toda a natureza.
ok? E isso exatamente pelo fato de o pecado deformar, ok? O pecado, ele deforma a criação de Deus, ele deforma o homem, ele deforma consequentemente toda a natureza que por causa do pecado de Adão, tá bom? Ela vai sofrer essa maldição. É interessante também nós ressaltarmos que o homem não é só responsável pela maldição da terra, como também ele tem sido responsável pelo agravamento de todo esse desequilíbrio provocado pela destruição da natureza. O homem, como ele está em um estado de queda, corrompido pelo pecado, automaticamente, além dele ser o responsável pela maldição que sobreveio à terra, né, a criação em geral, esse desequilíbrio, ele também é responsável pela degradação e destruição da mesma. Pelos seus desejos cobiçosos, pela sua ganância, o homem tem destruído a natureza, tem destruído o ecossistema em prol de riquezas, em prol a seu bel prazer, e o que tem agravado ainda mais a situação de toda a criação. Um outro problema na humanidade hoje, que é o quê? É a questão de que a criatura tem sido colocada no lugar do Criador. A criatura tem sido mais valorizada do que o Criador. A criatura tem sido adorada em lugar do Criador. É o caso do pensamento filosófico chamado de upanteísmo, tá? Porque pensamento é uma crença, tá? Alguns estudiosos não colocam o panteísmo como uma religião, mas a classificam como um pensamento filosófico. E o que eles creem? Ela acredita que todas as coisas são divinas e que Deus é a soma de tudo o que existe. Essa é a crença base do panteísmo. Algumas outras, por exemplo, é que Deus não existe, ou melhor, não existe um Deus além do universo, ou seja, um Deus que transcende todo o universo, ok? Outro pensamento deles é que Deus não é um Deus pessoal, e o panteísmo tem acarretado na adoração de todo o universo em lugar do Criador. Ora vista, né? Que eles negam a existência de um Deus pessoal, o que é revelado na Bíblia Sagrada, ok? Tópico de número 2, mudança genética. Quais foram as mudanças que ocorreram por causa do pecado? A revista vai tratar aí sobre a mudança na serpente, na mulher, nos vegetais. Quando nós falamos sobre essas mudanças, é muito importante nós tomarmos muito cuidado. Isso é uma linha muito tênue. Por que isso? Porque muitos adeptos hoje da teologia liberal, eles se utilizam das referências, dessas referências principalmente, para negar o Adão histórico. Então eles tentam negar que houve um Adão histórico, de que essa é um relato real, tá? E eles querem tentar nos fazer acreditar de que isso tudo é uma metáfora ou uma parábola sobre a degradação do homem, tá? Só porque a serpente falou. Só que quando nós olhamos as escrituras, nós vamos perceber que isso não tem nada de anormal, né? Ou melhor, algo impossível ou absurdo. Por quê? Porque, por exemplo, lá em Números 22, versículo 28, Deus vai fazer uma jumenta falar. E nós precisamos entender que quem fala no Éden não é a serpente por si só, mas é o enganador. É Satanás quem se utiliza da serpente para conversar, ok? É um perigo que as pessoas incorrem
em tentar afirmar que os animais no Éden falavam. E que isso é uma característica perdida por causa da maldição. E isso não é uma realidade. Não é isso que a Bíblia está nos relatando. Ok? O que a Bíblia está nos relatando é que Satanás, o enganador, vai se utilizar da serpente, o animal, para enganar a Eva. Nós vemos isso lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 2, que vai dizer o seguinte: ele prendeu o dragão, a antiga serpente. Perceba, a antiga serpente aqui faz uma alusão ao Éden, à serpente que enganou Eva. Só que não a serpente, o animal, mas sim o enganador, Satanás. Outro ponto importante a respeito da serpente está na ideia de que a mesma andava antes da queda. É de comum acordo entre grande parte dos teólogos e comentaristas que o texto não está relatando ou afirmando que a serpente não fosse um réptil antes da queda. Tá? A Bíblia não está nos relatando isso. O que a Bíblia está falando quando fala sobre ela rastejar, a maldição dela rastejar a partir daquele momento, ela está trazendo uma conotação simbólica de baixo, de humilhação. George Herbert, no comentário bíblico Bacon, ele vai dizer a seguinte frase: a frase sobre o teu ventre não significa que a serpente tinha originalmente pernas e as perdeu, mas que seu modo habitual de se locomover tipificava seu castigo. Então, o seu modo habitual agora vai se tornar o seu castigo, tá? Mas toda a palavra que é lançada sobre a serpente, nós vamos perceber que faz uma alusão a Satanás. Quando nós vemos a questão de inimizade com a mulher, Deus não está falando diretamente com a serpente, o animal. Deus está falando que a inimizade aí é entre a mulher e, no caso, Satanás. Ou seja, fala do antagonismo de Satanás e a igreja, ou Israel, como alguns interpretam. Ok? Outro ponto importante é quando Deus diz: ferirá a cabeça e ela vai lhe picar o calcanhar. Aqui não está falando da serpente, o animal. Aqui está falando diretamente sobre o triunfo de Cristo sobre Satanás. Então, nós vamos perceber de que todas as palavras que foram lançadas sobre a serpente, elas são diretamente dirigidas, na verdade, para Satanás. A questão da maldição sobre a mulher. Deus castiga a mulher e o homem nas suas atribuições mais pessoais, ok? No caso da mulher, a partir do pecado, a dor e o sofrimento vão fazer parte de um dos momentos mais felizes e esperados pela mulher, que é o quê? É o parto, ok? Por que isso? Porque é o que está diretamente, mais particularmente, ligado à mulher. E quanto à terra? A Bíblia diz que agora a terra não gera mais apenas plantas frutíferas, mas também vai gerar espinhos, ervas daninhas. E isto por quê? Porque é o que eu disse antes. Isso vai dificultar o trabalho do homem. E o castigo do homem é o quê? Do suor do teu rosto comerás. Você vai ter que trabalhar de maneira fatigante para retirar o teu pão. Você vai ter dificuldades. A terra vai se tornar... vai ser a sua barreira para você conseguir o seu alimento, diferentemente do que era no jardim. Tópico de número 2 aí, o cativeiro da natureza. Gente, por causa da maldição que a criação recebeu por consequência de Adão, né? Ela também perdeu o rumo do seu propósito original. Ou seja, ela foi submetida e ela foi submetida a isso não por sua vontade, mas por causa do pecado de Adão. Ela foi envolvida pelo erro de Adão, no erro de Adão. Embora a maldição sobre a natureza tenha nascido do pecado do homem, ela foi imposta pelo Criador. E como ela foi imposta pelo Criador, e o Criador está controlando tudo, tem um controle de todas as coisas, esta frustração ela aconteceu
na esperança. É por isso que lá em Romanos nós vamos ler a questão da expectação da natureza, dessa esperança que a criação tem. Por quê? Porque Deus ele tem o controle de todas as coisas, ok? E mesmo ele encerrando a criação debaixo de maldição, ela foi encerrada, mas com esperança. Esperança de quê? De uma restauração. Phillips, um escritor, ele vai explicar o versículo 19 de Romanos 8 da seguinte maneira: toda a criação está nas pontas dos pés para ver a visão maravilhosa dos filhos de Deus assumindo os seus lugares. Por que isso? Porque assim como Deus, no dia da ressurreição, ele vai dar ao homem um corpo que corresponde à nova eternidade da glória, ou seja, um corpo espiritual, assim também ele irá criar um novo cosmos correspondente, ou seja, novos céus e uma nova terra. Isaías 66, verso 7 até o 9 e verso 22. Muito obrigado pela sua participação. Essa foi mais uma aula do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário, o seu gostei no vídeo, isso nos ajuda a divulgar o vídeo, tá bom? E se você não é inscrito, ou melhor, matriculado na escola dominical, faça a sua matrícula e vamos continuar aqui aprendendo cada dia mais da palavra do Senhor. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.